Olá, nessa aula eu vou apresentar para vocês as regras gerais para você dar nome para um composto. Você vai aprender o que é o prefixo, o que é a desinência e o que é o sufixo. Me acompanhe aí. Tchau, tchau. Nomenclatura de compostos orgânicos. Introdução. A nomenclatura orgânica oficial começou a ser criada em 1892 em um congresso internacional em Genebra. Após várias reuniões, surgiu a nomenclatura IUPAC, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. A nomenclatura IUPAC obedece aos seguintes princípios. Primeiro, cada composto tenha um único nome que o diferencia dos demais. Segundo, dada a fórmula estrutural de um composto, seja possível elaborar seu nome e vice-versa. Observação. Apesar de a nomenclatura IUPAC ser a oficial, existem outros tipos de nomenclatura, como, por exemplo, a nomenclatura usual. Regras para a nomenclatura geral. Primeiro, determinar a cadeia principal, que deve comportar todas as insaturações e grupos funcionais, apresentar o maior número de carbonos e ser a cadeia mais ramificada. Segundo, numerar a cadeia. A ordem de prioridade é, primeiro, o grupo funcional. Segundo, as insaturações. Terceiro, as ramificações. As ligações recebem o menor número possível. As ramificações recebem o menor número possível. Terceiro, nomear o composto citando, primeiro, radicais ramificados em ordem crescente alfabética, precedidos e separados por hífen pelo número onde eles ocorrem. Segundo, nome correspondente à cadeia principal e, se existente, a localização da ligação dupla ou tripla. Nomenclatura IUPAC. O nome de um composto orgânico se divide em três partes. Prefixo, que significa o número de átomos de carbono. Desinência, que significa a saturação do composto. E o sufixo, que representa a função química. Prefixos representam o número de carbonos. Aqui pode ser observada uma tabela que apresenta alguns prefixos. Os mais importantes são de 1 carbono até 10 carbonos. De 1 carbono, o prefixo é met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Alguns exemplos onde podem ser observados no início da cadeia o prefixo. Nessa linha, vemos compostos com 2 átomos de carbonos. Todos eles iniciam com et. Etano, etanol, ácido etanóico. Et representa um composto com 2 átomos de carbono. Na linha de baixo, podemos ver a propanona e o propanóico. O prefixo prop significa 3 átomos de carbono, como pode ser observado na fórmula destes compostos. Desinência significa saturação do composto. Um composto com ligações simples possui a desinência AN. Um composto que tem uma ligação dupla EN, tripla IN. Quando temos duas duplas ou duas triplas, o prefixo di acompanha a saturação. Para duas duplas, dien. Para duas triplas, di-in. Quando nós temos 3 duplas, o prefixo tri acompanha a desinência en, tri-en. Alguns exemplos para desinência. Podemos ver um composto saturado, ligações simples.
o prefixo AN aparece. O nome do composto é o etano. 2 carbonos, et, seguido do prefixo da desinência AN por ter ligações simples. No eteno é observado 2 carbonos e o prefixo a desinência EN representa a ligação dupla. No composto etino, nós temos então uma ligação tripla. A desinência IN aparece na nomenclatura desse composto. Nomenclatura geral. Sufixo determina a função do composto. Função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, propriedades funcionais. Grupo funcional é o átomo ou grupo de átomos responsável pelas propriedades químicas dos compostos, pertencentes a uma determinada função química. Exemplos de sufixo. Para a função hidrocarboneto, o sufixo é a letra O. Para a função álcool, OL, OL. Para a função cetona, ONA, ONA. Para a função aldeído, AL. Para a função ácido carboxílico, ácido aparece no início do nome e óico aparece no final, como sufixo. Alguns exemplos de sufixos. Pentano, isso aqui é um hidrocarboneto, então termina com a letra O. Etanol, este é um álcool, por isso aparece o prefixo OL na nomenclatura. Metanal, este é um aldeído, por isso aparece o sufixo AL no final da nomenclatura. Propanona, esta aqui é uma cetona, por isso termina com o sufixo ona na nomenclatura. Ácido propanóico, este composto é um ácido carboxílico, por isso se inicia com ácido e termina com óico. Cada função química, então, possui o seu sufixo próprio. Esta foi a aula sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Veremos a seguir a utilidade e a aplicação destas regras. Até uma próxima. Abraços e tchau, tchau!